jogo no Equador. Brasil 0, Equador 0. Será que tá na hora de ligar a corneta ou não? 0-0. O Brasil não se complica porque todo mundo vai se classificar para a Copa do Mundo, né, Márcio? Acho que não se complica também, porque na atual circunstância, por incrível que pareça, Hugo, não é um absurdo se empatar com o Equador lá, cara. Como a gente já falou, né? O vice-líder das eliminatórias. Se você falasse isso num passado recente aí, era um absurdo. Hoje em dia é um resultado até que aceitável. O problema é o desempenho, mas aí eu não vou me contradizer, né? Eu falei no início da transmissão que não ia cobrar desempenho, ia cobrar resultado hoje. Mas eu acho assim, não é o caso de cornetar, mas eu acho que dá pra gente fazer algumas críticas aí, né? Tem bastante coisa que dá pra criticar na seleção brasileira, bastante coisa que precisa melhorar. O Ancelotti vai ter aí mais 2 treinos com o elenco todo até o jogo de terça-feira. 3, né? O Brasil volta amanhã. O Brasil volta hoje num voo fretado ao Brasil. E aí deve treinar sábado, domingo e segunda-feira para enfrentar terça-feira o Paraguai na Neoquímica Arena. São 3 treinos que o Ancelotti vai ter. E acho que dá para exigir algumas coisas já no segundo jogo. A gente vai precisar entender, depois ver a coletiva do Ancelotti, ver o que ele pretende para o próximo jogo. Eu não acho que ele venha com grandes mudanças para esse segundo jogo, mas acho que ele é um cara que tem tamanho para, de repente, ali no futuro próximo, já barrar o Vini Júnior, se for o caso, que não consegue jogar na seleção, barrar o Bruno Guimarães. Acho que são coisas assim que dá para ele fazer, que ele tem tamanho para isso. Vamos lá, ô Márcio, só pra gente colocar aqui, tem o pessoal falando aqui, Dodô Costa, mande um salve pro meu amigo chinês, Tecomo Nakama. Eu gosto dessa galera que em 2025 manda essa ainda, cara. Faz parte, o Pablo deve cortar lá, vai colocar no Instagram pra me zoar. Tecomo Nakama, time ridículo, esquece, rapaziada. Eu dei sorte de ver a seleção Dei sorte de ver a seleção de 90, 94, 98, 2002, 2006 e 2010. Aí, ô Careca, vamos começar, enquanto o Gui vai até preparando ali os destaques finais e tal. Vamos começar dos que voltaram para a seleção, que estiveram na última Copa do Mundo e voltaram depois de muito tempo. O Danilo eu não vou falar, porque não entrou, né? Não jogou. Alexandro, o Richarlison e o Casemiro. Esses aproveitaram a oportunidade? Cara, eu acredito que o Alexandro, lateral esquerdo, e o Casemiro, sim. Cara, o Alexandro, tô falando aqui com uma grande maioria de santistas, né? O Alexandro é isso aí, cara, um lateral seguro, um cara que você não vai ver driblar na ponta, fazer uma ultrapassagem, entrar pelo meio rasgando. Não, cara, mas é isso aí. É um cara posicional, bom lateral, marca bem, compõe bem pelo lado esquerdo. Você pode ver que durante o jogo o Equador não se criou, ou pouco fez pelo lado direito, né? Acho que a grande jogada deles, inclusive, é uma recuperação do Alexandre, que ele volta e bota a bola para escanteio. Cara, o Casemiro, eu sou suspeito para falar, eu sou muito fã do Casemiro, acho ele um jogadoraço, acho que ele foi bem. Você deve aparecer já nas estatísticas aí a quantidade de vezes que ele tocou na bola, mas eu acho que faltou entrosamento tanto com o Bruno Guimarães como com o Gerson. Vai crescer ainda. Já o Richarlison eu achei que foi bem mal, cara, e mal assim nos gestos técnicos, como os novos gostam de dizer, né? Ele dominou poucas bolas, errou algumas jogadas, fez várias escolhas erradas. Eu acho que desse trio que você citou aí, o Richarlison foi o que menos aproveitou. Talvez seja um cara que já seja substituído para o próximo jogo. Muito bem. Das, digamos, apostas, Alexandro, zagueiro, e também o Wanderson, lateral direito, né? Eu vou colocar o Gerson nessa aí. E o Estevão, né? O que você achou que quem aproveitou e quem não aproveitou? Cara, acho que o Wanderson, infelizmente, não foi bem, e mais ou menos parecido com o Richarlison. Porque tem os erros, né, que vão acontecer do cara por conta do posicionamento, do time, mas tem os erros do cara individuais, né? O Wanderson,
Acho que praticamente no primeiro tempo, todas as escolhas dele foram erradas. Quando era para tocar, ele tocou. Quando era para avançar, ele recuou. Quando era para recuar, ele avançou. Errou muito no primeiro tempo. Não gostei. Mas é um lugar que a gente tem pouquíssimas opções, né? Então, talvez, acho que ele mereceria uma chance no próximo jogo. E aí sim, numa outra convocação, ou no segundo tempo do próximo jogo, tentar ver se o Wesley faz alguma coisa diferente. O Alexandro Ribeiro, zagueiro, o Gui destacou aí na transmissão, né? Acho que tomou conta. A camisa é dele, pelo menos no jogo contra o Paraguai. Duvido que o Ancelotti tente outra coisa. Jogou muito bem, se acertou muito bem com o Marquinhos. Achei que eles foram bem demais aí, os dois. O Gerson um pouco abaixo, mas o meio de campo no geral foi abaixo. Não vejo tanto culpa dele individualmente, do Gerson. E o Estevão, cara, ele é muito diferente, né? Você vê que ele errou algumas bolas ali, mas as duas bolas que o Vini foi colocado em condições foram passes de Estevão. Uma no primeiro tempo, uma no segundo. Então, acho que... Mas acho também que o Estevão vai para o banco, tá? Acho que o Rafinha vai ter chance no próximo jogo. Mas gostei do Estevão, acho que mediano ali. O que eu não gostei mesmo no Brasil, cara, que foram muito abaixo para mim, individualmente falando, o Wanderson e Richarlison. Ó, aí tem um comentário aqui, Dorival 2.0, morreu com 4-3-3 na substituição. Concorda? Acho que ele quis dizer que ele morreu com o 4-3-3 e com substituições, né? Não fez todas. Mas também ali, cara, naquele momento do jogo, nenhuma mexida. Não tinha ninguém no banco que você fala, porra, se ele entra, hein? Era ali, hein? Não vejo nada disso, assim. E, cara, acho muito cedo para falar de trabalho do Ancelotti. Foram 3 treinos, 2 com todo o elenco, cara. É muito pouco, cara. E acho que nessa primeira data aqui vai ser isso, tá? Ele não vai fazer grandes modificações pro segundo jogo. Não vem nada de muito diferente aí, não, cara. Acho que a gente pode começar a cobrar do Dorival na outra data FIFA só, cara. Do Dorival, ó, do Ancelotti. O Brasil se o Brasil perder pro Paraguai, dependendo do que acontecer, o Brasil vai lá, pode ir lá pra 6º lugar, né? Ah, não, a Colômbia ainda joga. Na verdade, a Colômbia pode passar o Brasil, né? A Colômbia pode passar o Brasil já. E aí a Venezuela, enfim, eu tô preocupado. Aí, os jogadores que fatalmente estarão na Copa do Mundo e muito provavelmente como jogadores ali de destaque, o Careca, Vinícius Júnior, né, Bruno Guimarães, né, e o Marquinhos. Você achou que esses jogadores aproveitaram a oportunidade, fizeram jus? Acho que só o Bruno, né, cara? O Bruno, desculpa, só o Marquinhos. O Bruno Guimarães e o Vinícius muito abaixo também. Acho que dá pra cobrar bastante. Eu acho assim, Hugo, quando eu falo de dar tempo, é dar tempo pro trabalho como um todo. Mas é óbvio que você tem que cobrar, cara. O Vinícius Júnior precisa jogar mais bola. E se não jogar, vai pro banco, meu irmão. Eu acho que o Ancelotti tem tamanho e também não vai botar o dele na reta por causa do jogador, não, cara. Se o Vinícius não for bem, ele vai lançar um Gabriel Martinelli ali, um Rafinha na direita, ele vai fazer tentativas, entendeu? O Bruno Guimarães, pra mim, é a maior preocupação, porque como eu tava falando com o Gui no intervalo, o Bruno Guimarães, ele nunca, na minha opinião, na seleção brasileira, jogou nem perto do que ele joga nos clubes que ele jogou. Então o Bruno Guimarães é uma preocupação seríssima pra mim, e é um cara que, de repente, tem que já começar a se pensar se não é o caso de substituir. Tem o Andrés, tem o Andrei, tem o Ederson, tem muito jogador de meio de campo bom no Brasil pedindo passagem. E aí, pra gente só finalizar essa sua análise, o Carlo Ancelotti, você disse que ele não tem muito o que fazer, mas você destacou um ponto importante, que eu acho que também é um ponto importante, né? Ele tem tamanho pra mexer no time. Se não jogar o Vinícius Júnior, por exemplo, vai pro banco, vai sair do jogo, pelo menos, né? É isso, cara. É exatamente isso. Eu acho que o Ancelotti... Eu acho que um cara desse tamanho, cara, e com a carreira do Ancelotti, ele não viria pro Brasil vou ganhar uma grana lá e foda. Ele tá vindo, ele quer ganhar essa Copa do Mundo, cara. Se ele ganhar essa Copa do Mundo, ele bota o nome dele numa prateleira muito diferente, historicamente falando. Então ele não vai se queimar por conta de jogador, cara. Se ele sentir que os caras não estão entregando o que ele acha que pode, o que ele quer, ele vai mexer nesse time, não tenha dúvida disso, Hugo. Acho que ele tem crédito ainda, dá pra
pra gente esperar um pouco pra cornetar, mas cobrar, ficar em cima, criticar e questionar é nosso trabalho aqui, né, cara? Já que a gente estamos fazendo essas transmissões e tudo mais, eu acho que tem espaço pra isso. Eu acho que você foi muito feliz quando você disse sobre não ter medo de jogador. Realmente, eu acho que a seleção tá precisando disso e eu acho que é desde 2014, viu? Eu acho que com o Filipão tinha muito disso, com o Tite tinha muito disso. Vale lembrar a lentidão do Tite de mexer no Gabriel Jesus na Copa do Mundo de 2018 e também na de 22, na lentidão dele mexer no Rafinha ali pela direita. E para mim uma cena emblemática da eliminação do Brasil para a Croácia foi ele tirar o Vinícius Júnior com 18 minutos do segundo tempo e colocar o Rodrigo simplesmente substituindo um jogador por outro. Para a gente finalizar, o Careca, agradecendo a sua participação, você acha que, do ponto de vista de esquema tático, ele não modificou, né? Não arriscou muito por ter treinado pouco, por não conhecer os jogadores ainda muito bem? Você acha que ele é um cara que vai fugir um pouquinho, igual o torcedor reclamou aqui do esquema do 4-3-3? Eu acho que sim, cara. Eu acho que a gente vai... E eu acho que ele ganha, por exemplo, sem me alongar muito, eu acho que com o Rafinha, de repente, num futuro mais próximo com o Neymar, ele ganha com o Rodrigo. Esses são 3 jogadores, por exemplo, que você muda o esquema tático sem trocar a peça do time. Você recua esses caras, transforma num 4-4-2, transforma num 3-4-3. Dependendo da situação, você pode recuar o Casemiro e transformar num 3-5-2. Então, assim, esses jogadores, principalmente por muitos deles já terem trabalhado com o Ancelotti, ele tem conhecimento bastante para fazer alterações no time nesse sentido. Acho que ele não vai se prender em esquema, ele mesmo já falou disso, mas eu acredito que para começar o jogo com o Paraguai vem uma coisa muito parecida. De repente o Rafinha na do Estevão, o Matheus Cunha na do Richarlison. Acho que é só isso, entendeu? Não vem muito, de repente, uma oportunidade pro Wesley na direita, mas de resto, cara, acho que ele não vem com grandes mudanças pro próximo jogo, não. E aí sim, depois dessa semana de trabalho, desses 10, 15 dias com os caras, entendendo bem o time, numa próxima convocação ele já pensa em outros nomes, e outra, ele já vai entender esses caras, então ele já sabe o que ele pode esperar de um Gerson, do próprio Vini na seleção, conversar com ele. Ele tem esse tempo, né? Eu tenho certeza que, cara, no papo, tem 2, 3 jogadores aí que ele consegue elevar o nível dos caras só no papo, por conhecer e por já ter trabalhado e tudo mais. Muito bem, Márcio, obrigado pela sua participação aqui na Peixão TV, tá? A gente fica muito honrado pela sua participação, muito legal mesmo essa transmissão aqui, diferente, sem os meninos, né, sem o Di, sem o chefe, eu sei que a galera gosta bastante quando eles estão, mas obrigado pela sua participação. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer na terça. Brasil, assim, tem que chegar na Copa bem, né? Isso é importante. A história mostra que o Brasil ganhou algumas Copas sem chegar bem na Copa, é verdade. Mas a história mostra que chegar bem na Copa ajuda também, né? Valeu, hein? Não, sem dúvida, cara. É importante chegar bem, mas os nossos 2 últimos títulos aí a gente classificou na Bacia das Almas, né? 93 a gente classifica no limite, 2001 também. Vamos torcer para que a gente se classifique e aí ele vai ter tempo para preparar. Hugo, eu queria agradecer demais vocês dois pelo convite, pela participação. Foi muito maneiro, cara. A gente nunca tinha dividido tela aí, que seja a primeira de muitas. Pedir desculpa também para vocês e para a galera do chat, cara. Realmente, a chuva no final da tarde aqui, não sei para quem de vocês é da Zona Sul de São Paulo, mas o bicho pegou aqui e o meu modem aqui também, aqui na Zona Norte também. O meu prédio ele já tem historicamente um problema de luz, então hoje eu não vou nem botar a culpa na minha operadora, que eu tanto xingo nas minhas lives diariamente. Hoje a culpa é da energia mesmo, ficava caindo, dando uma piscada na luz e o modem reiniciava. Agradecer você, Gui, prazerzão, mano. Espero que a gente faça mais jogos juntos aí. Um beijão pra todo mundo e até a próxima, cara. Valeu. Só rapidinho antes de você sair, ô Márcio, só pra gente entender aqui. Essa treta do Augusto Melo aí, você falou que não quer que ele vote, mas o que vai virar o Corinthians com essa bagunça toda aí? Cara, a gente tem agora, foram convocadas eleições, né? Que são, na verdade, são eleições não. É convocada agora uma votação e os associados decidem se o Augusto segue afastado ou volta para o cargo. Se eles definirem que o Augusto segue afastado, aí o Conselho Deliberativo tem que convocar uma eleição indireta, que não votam os associados todos, só vota o Conselho, que são 300 conselheiros, e é um mandato tampão. Ele fica do momento dessa eleição até o final do mandato, que é final de 26.
E aí, Muito bem. próxima eleição. É muito parecido com o que aconteceu com o Andrés, na primeira passagem do Andrés no Corinthians. Ele ficou no mandato tampão aí de 1 ano e 2 meses também. Obrigado. Esse é o Márcio. Valeu, Marcião. Tamo junto. Valeu. Te volta numa Obrigado próxima. Esse Márcio Careca dando show aqui, vai lá no Instagram, no Alambrado Alvinegro, é isso? É isso, cara. Tô de segunda a sexta na TV Alambrado Alvinegro aqui no YouTube, um canal segmentado assim como a Peixão TV. E me sigam no Instagram também, @carecamárcio, que lá eu falo de tudo. Vamos lá, esse Márcio Careca com a gente. Ô, Valeu, Guilherme, gente, destaques finais. Valeu! Destaques finais aí de Brasil e Equador. Vamos lá, né? Uma partida bem equilibrada, onde o Equador foi melhor fora de casa, em Guayaquil, né? Teve o Brasil que tocou 414 passes apenas, o Equador até venceu isso, 514 passes, acho que fazia tempo que a gente nem sei se existe isso. Acho que o Brasil sempre dominou o Equador. Hoje foi bem ruim mesmo a atuação. 7 finalizações do Equador contra 3 da seleção brasileira. 3 no Equador no gol e 2 apenas do Brasil, né? Escanteios 4 para o Equador, 3 para o Brasil. Impedimentos 2 para o Equador, nenhum para o Brasil. Total de defesa 5 do Brasil e 1 apenas do Equador. 13 desarmes pelo lado da seleção e 10 do Equador. Então, uma partida bem equilibrada, onde o Equador tem os números melhores, né? Mas também não teve perigo, não criou perigo. Foi uma defesa sólida, mas faltou chances na parte da frente. Acho que por isso que a crítica vai ser maior nisso. Defensivamente, realmente, o Brasil não sofreu. Acho que o erro realmente foi o Wanderson ali, porque caiu mesmo o rendimento, sentiu a pressão, não foi muito bem, onde eles conseguiram criar ali o Equador, né? Principalmente com o Angulo. O Equador criou muito bem ali daquele lado do Wanderson. Mas agora em casa, né? Hoje o Brasil já viaja para São Paulo, treina no CT do Corinthians, e terça-feira o Brasil enfrenta o Paraguai em casa, né? O Vinícius Júnior e o Casemiro deram entrevista depois, falaram que é muito importante jogar em casa agora. O Vinícius Júnior até destacou que fazia tempo que não jogava em São Paulo, vai ser bom jogar novamente aqui e em casa, né? Contra o Paraguai. Lembrando, né? O Brasil, até passar aqui também, a classificação das eliminatórias. A Argentina está em primeiro com 31 pontos, Equador em segundo com 24 pontos, Paraguai, que ganhou hoje do Uruguai por 2-0, está em terceiro com 24 pontos, o Brasil está em quarto com 22, o Uruguai, que perdeu para o Paraguai, está em quinto com 21 pontos, a Colômbia, que joga ainda, tem 20 pontos, podendo ultrapassar o Brasil, e o Brasil podendo cair para quinta posição, tem 14, e também a Venezuela, né, que está em sétimo ali na repescagem, tem 15 pontos. Caso vença, também pode colar ali no Brasil, e caso o Brasil perca pro Paraguai e a Venezuela ganhe os 2 jogos, pode até ultrapassar a seleção brasileira. Então, o Brasil tem que abrir o olho e volta a campo, né, na terça-feira, na Neoquímica Arena, às 9h45, no horário de Brasília, né, terça-feira, Brasil contra o Paraguai, e o Equador enfrenta também na terça-feira, às 10h30, horário de Brasília, o Peru, na casa do Peru, né, não é no Equador, joga fora de casa. Então, é isso, destaque final, os dois ainda estão brigando pela classificação. Essa foi a 15ª rodada, tem mais 3, né? Acabando essa, vai ter mais uma rodada, e aí depois vai faltar só 2 rodadas para acabar as eliminatórias. Obrigado, Guilherme. Forte abraço, brigadão pela participação aqui na Peixão TV. Forte abraço, hein? Obrigado. Valeu, Hugo, obrigado a todos que nos acompanharam, espero que tenham gostado, obrigado pela oportunidade aqui na Peixão TV, espero que venha mais oportunidades. Obrigado ao Dina, que é o dono do canal, deve ter permitido essa participação aqui. É isso, um abraço também pro Careca, que participou com a gente hoje, e até a próxima. Obrigado demais todo mundo que ficou com a gente aqui na Peixão TV. A gente volta na próxima, na verdade amanhã tem Bom Dia Rocambole, e aí no fim de semana vai ter bastante live aqui na Peixão TV. Obrigado a todos, forte abraço, valeu demais, obrigado, valeu!